Continuando, temos contabilidade. Esse cadastro de contabilidade, eles serão sincronizados com o sistema do Copan CLM. CLM é onde fica centralizado as informações referentes à contabilização das empresas, tal como geração dos impostos federais e algumas declarações específicas. No fiscal, são permitidos alguns cadastros, assim como alterações. Então, vamos lá. Temos o plano de contas. O cadastro de plano de contas consiste em um conjunto de títulos apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos. Ele traduz a estrutura das contas a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da empresa e de suas variações em um determinado período. No sistema, há um plano cadastrado, um plano padrão, de código 99, onde cabe ao usuário a sua adaptação às peculiaridades operacionais da empresa, acrescentando, suprimindo ou desdobrando as contas. Caso o usuário deseja criar um novo plano, basta determinar um novo código e clicar em Enter no campo Formato e Estrutura do plano de contas, onde deverá ser denominado por números 9. Então, vamos visualizar o plano que já está cadastrado. Então, temos o formato do plano, a propriedade dele, então a conta principal. No nosso caso, a conta 1 ela vai ser sempre ativo, o 2 passivo, o 3 representa as minhas receitas e o 4 despesa. O meu nível de conta ele é 5 e a natureza das minhas contas. O formato do meu plano também. Então, aqui é um plano já cadastrado pelo sistema. O usuário querendo realizar um novo plano, digamos que eu quero dar um número de um plano 100. Então, aí eu vou determinar então qual vai ser o formato, qual vai ser o nível, as propriedades das minhas contas, o número das contas principais e a natureza de cada continha. Ok. Fazendo a inserção, basta gravar. Caso queira copiar também um plano para o outro e só no outro fazer as adaptações que sejam necessárias, basta clicar em cópia. Você vai informar o plano que deve ser copiado para o código de um novo plano que você deseja cadastrar. E clicar em confirmar. Dando sequência, temos conta contábil. Após criado o plano de contas, deve-se criar as contas contábeis. Essas contas irão facilitar no momento do lançamento dos registros contábeis, não havendo assim a necessidade de informar a classificação inteira da determinada conta, apenas o seu código redutor. Então, primeiro deve-se informar de qual plano você deseja criar a conta e depois informar a conta. Digamos que estou falando dos meus bens numerários. Então, aqui temos o código da conta, que pode ser criado pelo usuário conforme lhe for mais viável o manuseio. A classificação da conta é a posição do plano de contas em que ela irá constar. A descrição, que nada mais é que o nome, dessa conta. Se é uma conta sintética ou analítica, no momento em que denominar a classificação da conta, o sistema já vai informar se ela trata-se de uma conta sintética ou analítica. Depende dessa numeração aqui em cima. Esse DLPA trata-se da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, se for uma conta que vá para o DLPA, que ela corresponda a ele, informar qual vai ser a conta. Informações da conta de grau superior. Ao cadastrar a conta, o sistema vai informar aqui quem é a conta de nível superior a que está sendo realizado o cadastro. Então, a quem ela vai pertencer? Ela pertence ao meu código de conta 111, com a classificação, com a descrição e sendo analítica ou sintética.
Para visualizar o plano, temos aqui essa aba, visualização do plano. E temos a opção imprimir, que também dá para visualizar o plano de uma forma completa. Basta informar o plano, a data de emissão, informar o tipo de relatório, se são as contas do plano, contas vinculadas ao DLPA, se são ambas, o intervalo, se é código reduzido ou por classificação. Se você desejar imprimir apenas um grupo de contas, então aqui informar o intervalo inicial e final, e o método da impressão. Depois temos o histórico padrão. Este histórico, ele deverá ser informado no lançamento contábil. O usuário tem como opção cadastrar um histórico para não precisar escrever sempre a mesma descrição no momento do lançamento. No sistema já está cadastrada uma relação de códigos referente a esse histórico padrão. Então, sempre que for um pagamento, um débito, um crédito, ele já vai ter esse início de frase, pelo menos, padronizado. Precisando o usuário só acrescentar uma numeração, ou de repente uma data, enfim, para facilitar o manuseio mesmo do sistema. Agora temos o código contábil de compra. As notas de entradas, elas irão automaticamente para o CLM. Porém, é importante que o usuário informe nessa tela as contas contábeis que deverão ser alimentadas no momento do registro da nota. Devendo, então, informar o plano, determinar um código contábil, dar uma descrição e informar o tipo de lançamento quando for múltiplos ou devolução. Do contrário, ele pode deixar em branco. Por exemplo, o código 1. Aqui, então, é o meu tipo de plano, né? Vamos ao plano 99, que é o padrão. Vamos dizer que eu utilizo a conta contábil para minhas compras como compra à vista, o código contábil 1. Então, aqui eu vou informar que o código contábil 1 ele é referente à minha compra à vista, se ele é múltiplo de débitos ou múltiplo de créditos em caso de devolução. Por ser uma compra, eu vou informar, então, a minha conta contábil de débito, meu histórico padrão, meu histórico de caixa. O mesmo para a conta de crédito. Se for uma empresa que tem apuração do ICMS, então vou informar quais são as contas de débito do ICMS. O mesmo para o IPI. Ok? E assim o histórico padrão e o histórico de caixa. Então, é para facilitar a vida do usuário. Então, tudo vai depender de como você vai alimentar e registrar essas informações no sistema. Lá no momento da nota fiscal, ao invés de ficar preenchendo a conta, você vai preencher, então, o código contábil. Porém, código contábil não é o mesmo que conta contábil. Ok? É apenas um código que ele já faz a realização dos lançamentos débito e crédito. Ele já joga cada valor certinho para cada conta. E o mesmo temos para a conta contábil de venda. A mesma regrinha, vai informar o plano de contas e o código da minha conta contábil. Está vendo que eu também utilizei porém, isso está relacionado à venda. O sistema ele consegue fazer essa separação, né? Ele entende que a compra é determinada função e a venda é outra função. Então, aqui eu tenho a descrição do meu código contábil e as contas que compõem o código contábil número 1 para venda. Meu histórico de caixa, meu ICMS, caso tiver substituição tributária, caso eu tenha IPI, enfim. Realizando o cadastro de uma forma correta, o sistema ele age perfeitamente no registro das contas, na apuração dos impostos. E aqui eu tenho um código contábil de ISS, que também funciona da mesma forma. Eu vou informar lá nas minhas notas de serviços qual será o código contábil que eu vou utilizar
para o serviço. Então, vou informar o ISS devido, ISS retido e o histórico de caixa. E o mesmo para código contábil de serviço. O anterior ele vai apenas a informação do ISS e neste já vai a informação da nota em si. Então, plano, código. Então, por exemplo, serviços prestados sem retenção. O tipo de lançamento, se é prestador ou tomador. E aí as contas referente ao serviço que eu prestei. Qual vai ser minha conta de débito, a minha conta de crédito e o meu histórico de caixa. Havendo retenção na minha nota, eu vou informar aqui quais são as retenções. Quais são as contas contábeis que essas retenções deverão compor. E finalizando o índice cadastro, temos aqui embaixo ativa ano, que vai te levar para o atalho. Para ativar o ano, que trata-se de uma consulta ou de uma escrituração, você vai vir e vai informar o ano que deseja. E a opção sair, que aí o sistema vai perguntar se tem certeza que deseja finalizar o sistema. O mesmo temos aqui no atalho.